Muito boa noite, então, queridos amigos, queridas amigas. Vamos aqui começar nossa aula número 4 e esses dias foram mais desafiadores, né? Estive viajando, então a lição de hoje eu terminei de aprontá-la praticamente hoje de manhã, mas está pronta, então vamos a ela. Vamos vamos ver olhar aqui os slides, como de costume, e bom, pergunto se vocês estão visualizando bem aí o slide. Sim, tranquilo? Sim, Então, ótimo. Então, hoje, nossa aula número 4, mas como é de costume também, vou recapitular a nossa agenda e a aula anterior, né? Já tivemos 3 aulas, as 3 estão gravadas. Hoje é de número 4. Em abril, seguiremos com aulas nos dias 9 e dia 23. E na aula passada, uma breve revisão da aula 3, nós concluímos com esse diagrama, que eu gostaria de reexplicá-lo. Ele sintetiza muito do que eu penso como estudar a Bíblia e também como entender a Bíblia, né? Então não é demais repeti-lo aí, até para que lembremos um pouco das coisas que já percorremos, né? Primeiro grande contexto que devemos considerar no estudo da Bíblia, e talvez até na nossa compreensão de todas as coisas, eu chamo de contexto universal e eterno, que é Cristo. E só para recordar passagens da Bíblia, né? Ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador da criação. Em Apocalipse, ele é dito que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em outro texto diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Capítulo 1 de Efésios, que já comentamos quase todo, ali está escrito que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus tornará convergir tudo que há no céu e na terra para debaixo de Cristo. Então, e outros inúmeros textos das Escrituras nos mostram essa universalidade de Cristo na história, na criação. Então, na verdade, eu entendo que Cristo deu contexto universal e eterno para toda a nossa cosmovisão, para toda a nossa maneira de pensar. E afinal, o que está fora dele, nesse sentido mais amplo, né? Tudo reflete Cristo, aponta para ele e, portanto, ele é o contexto maior e mais importante para entender tudo, também a Bíblia. O segundo degrau aqui, eu vou me focar mais nele hoje. As Escrituras são a principal fonte de revelação de Jesus. Cristo também está revelado na criação, mas a principal fonte objetiva de revelação de Deus e de Jesus são as Escrituras Sagradas, que é um conjunto de 66 livros. Ainda que autores e estudiosos de outras correntes teológicas insistam que não se pode ler a Bíblia como um todo, mas vou mostrar hoje que Jesus usava a Bíblia como um conjunto integrado e monolítico. Minha esposa chegando aqui para nos acompanhar. Isso vai ser um tema muito forte na aula de hoje, esse segundo degrau. E aí, então, a partir do contexto da Bíblia inteira, podemos estudar um livro da Bíblia, no nosso caso, a carta de Paulo aos Efésios. E aí, quando você olha para um livro, você deve considerar a história que aquele livro conta, a época, o contexto histórico daquele livro. Depois disso, ao próprio conteúdo do livro, né? O texto daquele livro, no nosso caso, o texto da carta aos Efésios, e devemos olhar também como um todo. Cada oração dentro do texto completo da carta e compreender que há temas transversais que dominam, no caso, a carta aos Efésios. Quase todos os livros da Bíblia têm temas que se repetem, que poderíamos então dizer que são temas transversais.
E, por vezes, é importante ir para o microscópio, para análise gramatical detalhada. Eu só adianto que essa análise detalhada, em geral, ela enriquece com detalhes interessantes, porque a principal compreensão vem das camadas anteriores, do contexto geral e do contexto específico. Então, essa análise detalhada, em geral, ela é uma fonte de enriquecimento, de um detalhamento mais interessante, mas o sentido está dado, estará dado pelos anteriores, e tudo isso, se não gerar transformação em nós, não serve para nada. A finalidade da Bíblia é impactar as vidas, as nossas e as de todos, né? Então, esse é a revisão do diagrama, e com ele terminamos a aula 3. E o nosso roteiro para hoje é um pouco mais breve que os anteriores. Hoje cobriremos, com a graça de Deus, 3 pontos. Aquele segundo tema da integralidade da Bíblia, eu vou mostrar como Jesus manuseava a Bíblia. Vamos nos inspirar no próprio Jesus para, com ele, aprender como lidar com a Bíblia. E vou mostrar como usar uma das principais ferramentas de estudo bíblico, que são as concordâncias ou chaves bíblicas. E eu mandei cópia em PDF de algumas páginas de algumas dessas concordâncias, mas eu vou projetar aí na tela para que possamos nos debruçar sobre isso. E, finalmente, vou pescar 2 temas aqui no final do capítulo 1, só para que prossigamos no estudo de Efésios, a oração de Paulo, a posição de Cristo e depois um detalhe interessante sobre o sentido da palavra plenitude, né? Então, hoje, o principal foco está aqui nessa seta alaranjada. Vamos aprender com Jesus a manusear a Bíblia como um todo integrado, né? Já comentei as outras. Então, aqui está o episódio, que é um episódio-chave para essa maneira de estudar a Bíblia. Passo a ler e comentar um episódio que está registrado em Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, eles que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. O episódio aqui é interessante, aliás, tudo que diz respeito a Jesus é interessante. Estavam caminhando e passando por um campo cultivado, com frutos prontos. Os discípulos dele tiveram fome e começaram a colher as espigas e comer. Aí a turma dos fariseus, os estudiosos, né, os doutores da lei, criticaram e alertaram Jesus: olha, é sábado, eles não podem fazer isso, porque afinal, no dia de sábado, não se pode trabalhar. E Jesus, então, respondeu a um questionamento deles com 3 passagens bíblicas de 3 livros diferentes. Então, Jesus fala: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os companheiros dele tiveram fome e recorreram ao sumo sacerdote, e o sacerdote deu a eles para comer os pães da proposição, que nos termos da lei judaica era só para os sacerdotes? E Jesus também citou outro texto, dizendo: vocês não leram que na lei, no sábado, os sacerdotes trabalham, porque eles faziam holocaustos, sacrifícios. Oferecer um holocausto era trabalho, matar o animal, limpar, acender o fogo.
Então Jesus citou um episódio de 1 Samuel, citou um texto da lei de Moisés e, afinal, um texto do profeta Oséias. E eu estou resumindo isso no slide seguinte. Primeiro, Deuteronômio 23, 25, a lei de Deus permitia uma pessoa que estivesse passeando num campo, tivesse frutos, a pessoa podia comer, não poderia colher e levar para si. Isso não poderia. Mas os discípulos não estavam fazendo isso. O texto diz que eles pegavam e comiam. Em todo caso, os fariseus, naquele afã de se opor a Jesus, condenaram essa ação, provavelmente baseados ou em Deuteronômio 15, 13 e 14, ou em Êxodo 20, 8 e 10, em que no Decálogo Deus proíbe trabalhar no sétimo dia. Então, diante de um questionamento de fundamento escriturístico, Jesus corrigiu os questionadores citando três outros livros. Jesus citou 1 Samuel 21, 6, já mencionamos, o episódio em que Davi e os guerreiros que estavam com ele comeram dos pães da proposição, que deveriam ser reservados exclusivamente aos sacerdotes. Jesus citou Números 28, 9 e 10, em que os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios, holocaustos, todos os sábados. Era o trabalho deles. E, afinal, Jesus citou o profeta Oséias, um texto que revela que o coração de Deus ia muito mais além do que a observância externa das coisas, né? Misericórdia quero. Misericórdia é uma expressão de coração, é uma expressão de amor, é uma expressão de se condoer da miséria dos outros. Então, e daí, pessoal, eu tirei esse princípio de que o próprio Jesus, ele olhava para a Bíblia, para o conjunto dos livros da Bíblia, como um todo único. Ele citou três passagens bíblicas de três livros diferentes para responder a um questionamento dos fariseus. Em acréscimo a isso, a gente poderia lembrar também quando Jesus foi tentado pelo inimigo no lugar desértico, em que Satanás, quando jogou uma escritura, o Salmo 91, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens para que te guardem, e etc. Jesus respondeu o seguinte: também está escrito. Então, Jesus, contra o inimigo, quando o diabo lançou um texto para tentar induzir Jesus a um comportamento errado, a resposta de Jesus foi: mais escritura, também está escrito. Então, pessoal, aqui nós estamos diante de um princípio que deve nos levar a uma prática de estudo. Doutrina bíblica sobre um assunto, a princípio, é tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto. Por vezes, uma única passagem nos dá uma luz parcial daquele tema. E então precisamos encontrar outras passagens que tratem do mesmo assunto, do mesmo ponto, para termos uma compreensão mais completa, mais perfeita. Isso ilustrado aqui pelo exemplo do próprio Jesus, né? Agora, eu vou mostrar então o uso das concordâncias ou chaves bíblicas. Eu mandei aí também para vocês, mas eu vou projetar na tela algumas concordâncias ou chaves bíblicas que são recursos de pesquisa e de estudo. E eu quero mostrar de forma simples como usar. Então, eu vou interromper aqui o slide e vou jogar na tela a concordância 1. Se alguém teve aí a curiosidade de olhar ou de imprimir o material que eu mandei antes, é a concordância 1. Eu coloquei aí uma foto da capa do livro e
A concordância ela é um dicionário. Não está aparecendo na tela ainda não, Horácio. Ainda não, né? Então é porque Não. eu tenho que dar o comando de compartilhar a tela, senão não funciona, né, Horácio? Vamos ver se agora funciona. E agora apareceu? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Agora sim. Espero então que agora esteja mais legível. Então, aquela concordância de capa preta, ele funciona como um dicionário. Então você quer saber, por exemplo, onde na Bíblia aparece a palavra abater, o verbo abater. É só olhar, procurar em ordem alfabética e está aqui. Aí, o que que ele te dá? Ele te dá a sequência de passagens em que essa palavra aparece. No caso, o verbo abater, primeira vez que ele aparece na Bíblia, em Êxodo 22:1. E a vantagem do livro impresso é que ele já te transcreve um pedaço do versículo, que por vezes já sugere qual é o assunto ali tratado. Alerta. Não é porque a palavra se repete em vários textos, não necessariamente todos esses textos falam do mesmo assunto. Cada passagem que nos despertar o interesse, devemos olhar o contexto dela. E aí veremos se ela faz parte do mesmo assunto ou não. Isso daqui é uma ferramenta de ajuda. Então, vamos supor, sábado, o tema sábado. Poderíamos ir nessa concordância, procurar a palavra sábado e encontraríamos todas as referências das Escrituras onde a palavra sábado aparece. É uma maneira de estudar a Bíblia essa visão integrada. Reparem aqui que o verbo abater, você encontra ele no infinitivo, abater, ou o verbo abastecer, ou o verbo abandonar. E você percebe que cada passagem esse verbo aparece flexionado. Vamos aqui ao abandonar. Jumento não o abandonarás. Obras com quem abandonaste. Então, nesse tipo de chave de concordância bíblica, você procura o verbo no infinitivo. E as outras palavras você procura do jeito normal delas, abaixo, está livre. Com palavra onde aparece as passagens, onde aparece a palavra abaixo. Quando a concordância é exaustiva, ela te dá todas as referências daquela palavra na Bíblia inteira. Isso é uma tremenda ferramenta de pesquisa e nos ajuda a estudar um assunto. Você pega as palavras-chave de um assunto, por exemplo, o sábado, vai na concordância e ali você tem já na sequência dos livros da Bíblia as passagens da Bíblia que ensinam ou falam, por exemplo, sobre o sábado. Agora, tem outro tipo de concordância que eu vou mostrar agora, que é a concordância tipo 2, que é que eu vou mostrar agora, que é diferente dessa, porque nessa outra você procura o verbo na forma flexionada. E eu vou mostrar aqui, vocês imediatamente entenderão. Então, deixa eu organizar isso daqui. Primeiro tem que compartilhar, né, seu Horácio? Se não compartilhar, ninguém vê. Acho que agora vai aparecer aí para vocês. Apareceu aí, né? Concordância exaustiva. Esse exaustiva quer dizer o quê? Para cada palavra da concordância, ela te dá todas as referências da Bíblia onde aquela palavra ocorre. E, e eu quero mostrar aqui um exemplo. Ah, não, não precisava ter feito isso, não. Deixa eu desfazer. Pronto. Vamos olhar aqui o verbo abençoar. Deixa eu aumentar aqui a. Percebam que nessa concordância ele não aparece no infinitivo, aparece flexionado. Abençoa-me, abençoado, abençoamos, abençoar. Porque nesse caso
os autores, eles pegaram a palavra do jeito que ela aparece no texto em português. Então, você teria que procurar as várias flexões do verbo para saber todas as passagens onde aparece o verbo abençoar, porque essa daqui já te oferece o verbo flexionado. É melhor, é pior? Dependendo do que você está pesquisando, essa daqui pode te ser mais útil ou a outra. Aqui você pesquisa o verbo só no infinitivo. E uma palavra que tem masculino e feminino, geralmente eles colocam no masculino singular. E a forma feminina ou plural vai junto. Então, é um dicionário em que você procura uma palavra que acontece na Bíblia e o que ele te dá de volta? As referências dos livros da Bíblia, dos capítulos e versículos, onde aquela palavra ocorre. É uma tremenda ferramenta que nos ajuda a ter aquele estudo integrado, aquele estudo de olhar a Bíblia como um conjunto monolítico, integrado, que é como nós devemos estudar a Bíblia, como um todo. Por que isso? Decorrência da inspiração do Espírito Santo. Toda a Bíblia, cremos e defendemos isso, foi inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia tem um tema dominante de Gênesis e Apocalipse, que é Cristo, e, portanto, ela forma um todo. Ela é a revelação escrita de Deus. E o meu principal argumento em prol dessa visão integral da Bíblia é como Jesus usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia de forma integrada. Para um questionamento dos fariseus, ele respondeu com três referências bíblicas, e ele poderia ter colocado uma quarta, que é aquele texto de Deuteronômio que eu mencionei, em que explicitamente permite comer, se alimentar, ainda que aquele texto não fale um sábado, né? Então, é uma questão interpretativa. Mas é claro que você comer isso não equivale a trabalhar. Os fariseus estavam forçando a barra, eles estavam forçando o argumento, né? Você colhendo, fazendo uma colheita, aí é trabalho, não poderia no sábado, mas eles estavam apenas comendo. Então está aí na tela esse é outro tipo de concordância em que as palavras aparecem aqui na exata forma que estão no texto em português, tá? E toda e qualquer palavra da Bíblia você encontra aqui, porque ela é exaustiva. Exaustivo não quer dizer que é cansativo, né? Quer dizer que ela é completa, que ela mostra tudo, todas as passagens. Agora eu quero mostrar para vocês um- um- duas concordâncias que são, na minha opinião, das mais preciosas, e elas funcionam em conjunto. Para quem quer estudar a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, eu recomendo que dê um jeito de encontrar o que eu vou mostrar agora. Não, acho que não estão imprimindo mais, mas certamente nesses sites que vendem tudo, tem uns sites aí que você compra qualquer coisa, então certamente você encontra. Então, eu vou mostrar aqui duas concordâncias que considero assim. Ah, tem uma pergunta aqui. Qual texto que a concordância usa? Aquela primeira que eu mostrei, ela usa Almeida atualizada. Essa segunda que eu mostrei, eu acho que ela usa uma outra versão do Almeida. Mas ambas, quando você começa a manusear a concordância, nas primeiras páginas elas dirão qual versão em português elas se baseiam. E como as traduções variam um pouco, então é claro que as concordâncias também variarão um pouco, porque elas estão catalogando as palavras pelo texto em português. Agora, hebraico ou grego? Agora eu vou mostrar uma que nos ajuda a chegar às palavras do texto original. Então, segura aí que agora vamos mostrar essa daí. Quem me deu essa dica muitos anos atrás foi o nosso amigo Gilberto Pickering. E eu começo pela Concordância Fiel 2. Tá aí deixa eu compartilhar. Concordância Fiel 2. Pronto, apareceu aí, né? Porque vocês vão entender por que que eu começo com o volume 2, porque o volume 2
é o que você consulta em português. E ela é uma concordância do Novo Testamento. Isso quer dizer o quê? Que ela vai te dar todas as referências da palavra consultada no Novo Testamento. E no volume 2, então, você pode pesquisar em português. E eu coloquei aqui um exemplo que a gente pesquisa muito, que é o verbo amar e a palavra amor. Então, deixa eu localizar aqui. Ah, deixa eu achar aqui amar ou amor. Amar, tá aqui amar. Amado, deixa eu ver aqui, alugar. Tá aqui amar. Tá um pouco borrado, mas vai servir para o que eu quero. Pronto, você está vendo aqui, eu vou aumentar um pouco mais para você poder ver. Embora borrado, aqui está amar. Aí você tem as ocorrências do verbo amar em português no Novo Testamento. Primeira ocorrência em Mateus 5, no Sermão do Monte, quando o visto que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. E lá na frente tem lá outra ocorrência, que é quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E na página seguinte, ops, perdão, vocês verão outras ocorrências. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. O que que vocês repararam aí? Que tem alguns números depois, né? Qual o número que mais ocorre aqui? É o número 25, né? Vamos voltar aqui ao onde estávamos. Aqui, ó. Aparece o número 25 várias vezes, o número 5368 duas vezes, e na página de baixo, que é a continuação, aparece um outro número 5368. E, e o que que esses números querem dizer? Cada número desse, ele representa uma palavra específica do texto grego original. Então, em Romanos 13:8, quem ama ao próximo tem cumprido a lei, esse verbo amar corresponde à palavra grega número 25. Em 1 Coríntios 16, 22, o mesmo verbo traduzido como amar, ele traduz outra palavra grega, que é de número 5368. E aí vem a outra concordância. Você vê, você entrou em português, você está habituado, você encontrou as ocorrências do verbo amar, mas você percebe que às vezes ele traduz a palavra grega número 25, maioria das vezes, mas algumas vezes ele traduz a palavra grega número 5368. Vamos olhar aquele famoso episódio de Jesus e Pedro, está lá em João. Vamos ver aqui em João. Olha só, João 21, 16. João, vamos ver antes aqui. João 21, 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Simão, filho de João, amas-me? E você vê que a palavra amar é a 25. Aí quando Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, esse eu te amo é a palavra 5368. Então, peraí, Jesus está perguntando de amor usando uma palavra e Pedro está respondendo com outra. Mas, em português, traduziram as duas como amor. Então, aí entra, gravou aí, Jesus pergunta amor 25 e Pedro responde amor 5368. Eu copiei o dicionário, o próximo é concordância, em que nós pesquisamos pelo número. Olha que coisa legal. Eu quase me empolgo com isso. Vamos aqui para o complemento dessa concordância, eu vou mostrar agora, é a concordância fiel 1,
Gravou os dois números, né? Jesus pergunta, Pedro, você me ama? 25. Aí Pedro diz, sim, eu te amo, 5368. Então vamos ver que diferença é essa. Nessa chave, né, no volume 2 dessa concordância fiel, deixa eu consertar aqui para explicar direito. Não vamos pular nada, vamos mostrar tudo. Tá aí a capa dela, ó. Tá aí a capa. Deixa eu mostrar, aí, agora apareceu. Aí você pega aquele número 25 e 5368 e vai nessa volume 1 que é grego-português. Ah, Horácio, eu não sei grego. Não, talvez você não saiba, mas você sabe número, né? É, Você sabe número, né? Supostamente todos nós sabemos contar. Então, sem saber nada de grego, você gravou o número 25. Então, vamos olhar pelo número. Vamos olhar aqui a palavra de número 25. Tchan, tchan. Aqui, 25. A palavra grega agapau, se não souber ler o grego, tem a transliteração. E aqui, essa concordância te dá todas as passagens do Novo Testamento onde aparece a palavra original, o verbo agapau. Você não sabe nada de grego, você só sabe português e número. Mas você chegou a uma lista de todas as referências neotestamentárias do verbo agapau. Agora você está estudando a Bíblia no texto original, sem saber nada de grego. E lembra do outro verbo, o 5368? Como eu copiei ele também aqui, ó. 5368. Tá aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Conseguem ler então aqui 5368? É o filéu, de onde vem filantropo, filantropia, a orquestra filarmônica. É uma outra palavra para que designa amar em uma outra expressão. O ágape, o agapau e o seu substantivo correspondente ágape é aquele amor de 1 Coríntios 13, que, que busca o interesse do outro, que busca o bem do outro, que, que renuncia a si mesmo, o amor com que Deus nos ama. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, ali é amor ágape. Deus priorizou o nosso bem-estar, né? Mas a Bíblia também fala desse amor, que é um amor mais de amigo, é o amor da amizade, é o amor de que tem um prazer na companhia um do outro. Se o ágape às vezes é unilateral, Deus ama mesmo sem ser correspondido, o amor filéu, ele já pressupõe uma certa reciprocidade. A amizade, ela, a princípio, é de duas mãos, né? E tem uma forma verbal dele, olha que coisa interessante, uma flexão dele é traduzido como beijar. E eu acho que a palavra beijo é uma variação da palavra filéu. E o que eu acho legal é que Jesus também nos ama com esse amor de amigo. Jesus também nos chama de amigos. Ele nos ama com amor ágape, mas também nos ama como amigos. E aqui você tem as referências do amor filéu, todas as referências neotestamentárias. Esses, esses dois livros da Concordância Fiel,
Eu não sei se ainda estão publicando ou não, mas esses eu recomendo muito. São muito úteis. Agora é só do Novo Testamento, mas já é uma ajuda enorme. Então, antes de eu prosseguir com os slides, eu abro aqui para perguntas e comentários sobre o uso das concordâncias. Que você pode, se você usar em português, você já está aprofundando. Você já aprofundou um degrau. Você já começou a juntar escritura com escritura. E isso te dá solidez e profundidade. Se você quiser investir um pouco mais no Novo Testamento, dá um jeito de comprar essas duas concordâncias da Fiel e não precisa saber nada de grego, basta saber português e os números. Você consegue começar a estudar os textos do Novo Testamento a partir das palavras da língua original, que no caso do Novo Testamento é o grego. Comentários, perguntas aí sobre as concordâncias ou chaves bíblicas. Senão eu prossigo. Senão, quem me deu a dica desses livros da Fiel foi o Gilberto, anos atrás. Aí eu comprei, tenho aí, só tenho uma cópia, não empresto, não, eles nem me peçam que eu não empresto. Só Sim, uma dúvida aqui, pois não. talvez a oportunidade de você esclarecer. Todos os livros, os evangelhos, Sim, no Novo Testamento, no caso, né? sim, Eles estão todos no grego? todos, Sempre no grego? sem exceção, Sem exceção. sem exceção. As Há, cartas, tudo, de Mateus a tudo. Apocalipse. Há É tudo no algumas, grego, então. e parece que há alguns poucos registros históricos que sugerem que Mateus teria escrito o evangelho dele em aramaico ou em hebraico. Mas não há um fragmento, se é que Mateus fez isso, não sabemos, não sobreviveu um fragmento sequer, supondo que ele tenha escrito em aramaico ou hebraico. O Gilberto tem uma hipótese que eu acho bastante plausível, é que Mateus provavelmente fez anotações em hebraico ou aramaico, mas ele, quando publicou o evangelho dele, já foi em grego. Ah, Tá? Talvez ele tenha feito anotações em aramaico ou hebraico, hum, mas desde não há nenhum fragmento disso, zero, zero, nada. Então todo o Novo Testamento, por isso que essa par de livros aí que eu mostrei, eles são muito úteis, porque com eles nós cobrimos todos os vocábulos do Novo Testamento no texto, a sua frequência e ocorrência no texto original, que já é muito. Agora, aquele número que aparece lá, a Carla já escreveu que também são usados na concordância Strong, sim. E mais ainda, aqueles números você pode usar para ir num dicionário que eu uso muito. Aquele mesmo número 25 e 5368, eu tenho um dicionário de grego que eu posso consultar as palavras pelo número. E, de novo, eu vou mostrar um trecho dele daqui a pouquinho, tá? Segura aí. Mas ele vai pelo número. E, ou seja, há ferramentas muito práticas e úteis, né, para a gente estudar o Novo Testamento e a Bíblia inteira. Há coisas equivalentes para o Velho Testamento? Sim, mas eu quis agora mostrar o Novo só para também não bombardear vocês com excesso de informações, né? Então, deixa eu prosseguir agora e, por favor, perguntas aí são sempre muito bem-vindas. Vamos prosseguir agora com os slides. Deixa eu voltar aqui a projetar na tela os slides. Pronto, tá aí, né? Agora vocês
ter um pouco mais de informações para compreender melhor esse slide. O que é uma concordância bíblica? É um livro de estudo, funciona como um dicionário, você entra com as palavras e ele te dá as referências. Existem concordâncias bíblicas exaustivas, que dão todas as referências de cada palavra, ou algumas não são exaustivas, eu diria que são representativas, listam as principais palavras. Em algumas Bíblias, no final, em algum apêndice, tem concordância resumida. E ali eles dão algumas palavras, algumas referências de algumas palavras, mas é bem sintético, né? E algumas Bíblias têm uma ajuda semelhante, que é referências cruzadas, né? E você vai na nota, lá no rodapé, e para algum versículo do que você está lendo, ela te manda para outra passagem. Agora, sempre lembrar o princípio do contexto. Por vezes, a palavra se repete em contextos tão diferentes que são assuntos diferentes. De qualquer forma, é uma ajuda para estudo e para pesquisa. Penso que eu já comentei esse aqui. Algumas ferramentas eletrônicas quando você clica em cima da palavra, ela já te dá a palavra no original e às vezes já abre uma concordância. Não vou mostrar isso hoje, fica para a próxima aula, mas eu vou mostrar um software que eu uso muito, mas tem uma pequena desvantagem, porque quando você abre a concordância usando um software, ele te dá as referências, ele não te mostra como esses livros que nós abrimos aqui, uma parte do versículo. Ao ver a palavra já dentro de um versículo, ainda que parcialmente copiado, já nos ajuda a entender melhor. Nas ferramentas eletrônicas, ela te dá referência, você pode ir lá, mas não te dá essa lista da palavra já dentro dos versículos parcialmente copiados. E lembrar que uma palavra em qualquer idioma pode ter significados diferentes, né? Na gramática aí, eu vou me arriscar a falar disso com a doutora me ouvindo, mas é a polissemia. A maioria das palavras, na verdade, são polissêmicas. Cada palavra pode ter vários sentidos e, por vezes, a mesma palavra em contextos diferentes significa coisas completamente diferentes, né? Mas vamos aos poucos, eu não quero sobrecarregar vocês com muita informação, né? Horácio, Pois não. a enciclopédia bíblica também é uma ferramenta, né? Acho que é semelhante à chave bíblica e a... Ela é uma ferramenta, mas ela tem outra proposta, porque ela te dá conteúdos, né? Você entra lá com um tema, você pode entrar Éfeso, aí ela te dá a história de Éfeso. Se você entrar Carta aos Efésios, ela vai falar para você da Carta aos Efésios, a estrutura e tal. Se você entrar com Paulo de Tarso, ela vai te dar a história de Paulo. Eu tenho uma enciclopédia bíblica internacional aqui, muito boa, uma edição antiga, mas excelente. E é outra ferramenta útil que te dá informações com outra perspectiva, né? Ela não necessariamente, a enciclopédia vai te detalhar as diversas nuances daquela palavra. E pode ser que há palavras na Bíblia que você procurar essa palavra. Na enciclopédia você não acha, porque nem toda palavra do texto bíblico vira um verbete da enciclopédia. Mas sim, a enciclopédia bíblica. Eu só alerto o seguinte: se você for consultar uma enciclopédia bíblica, procura ver a linha teológica dos autores. Como assim? Tem, basicamente, se os autores creem na inspiração da Bíblia, se eles creem que a Bíblia é inspirada por Deus. Porque tem muito autor liberal que duvida da inspiração da Bíblia e ele vai fazer uma mistura danada de informação que podem complicar a nossa fé. Então é importante conhecer a posição dos autores em especial, quanto à inspiração da Bíblia. Mas, dito isso, você sabe que o autor é liberal, não é?
mas que ele tem informações interessantes, liga o seu filtro, aciona a sua peneira, retém o que é bom e segue a vida. Não temos que ter medo de informação nenhuma. Bom, só temos que saber discernir, tá? Uma época aí era comum uma coleção de 6 livros, o Novo Testamento comentado versículo por versículo. Eu cheguei a comprar essa coleção, comecei a usar, mas eu descobri que o autor ele tem umas teologias muito estranhas. Então eu passei a usá-lo só como fonte de informação histórica. No que o autor comentava história e dados da arqueologia, eu aproveitava. Ele se metia a explicar o texto bíblico, eu ignorava, porque ele embaralhava as coisas, né? Bom, só para a gente prosseguir um pouquinho para finalizar mais ou menos o capítulo 1 de Efésios, né? Eu transcrevi aqui o final do capítulo 1, dividi em 2 pedaços. É uma oração de Paulo, eu não vou me deter muito, mas por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, e segue uma oração essencialmente voltada para crescimento espiritual. Uma oração tremenda, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Meu Deus, que pode ser mais necessário do que isso? Que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação. A oração de Paulo aqui é uma oração em prol do crescimento e aprofundamento espiritual dos destinatários da sua carta. Ele fala da esperança da vocação e termina: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Para seguir ilustrando como estudar a Bíblia, no contexto imediato, a gente vê que Paulo está orando por ajuda de Deus para temas importantíssimos. No contexto da carta, Paulo tem outra oração no capítulo 3, em que Paulo segue orando pelo crescimento espiritual dos irmãos. Eu não vou transcrever aqui para não me alongar. Em Efésios 6, 18 e 19, depois de descrever a armadura espiritual, Paulo pede oração incessante por todos os santos e por ele mesmo. Então, a oração é um tema que há 3 orações, 2 orações de Paulo e um pedido de oração de Paulo, para sermos mais rigorosos, né? Então, oração era um tema que permeava, que ocupava a cabeça e a prática e a vida de Paulo. E as 2 orações que ele registrou aí são muito profundas, voltadas para crescimento espiritual. Aí eu deduzi aqui uma aplicação simples, né? Que nós devemos orar pelo crescimento espiritual nosso e dos outros. E a pergunta é: temos feito isso ou somente oramos por bênçãos? Não tem nada errado de orar por bênção, pedir a Deus está certo, pedir e dar-se-vos-á. Levanto essa questão não como um bloqueio a orar pelas bênçãos de Deus. Amém? Eu oro, perfeitamente válido. Mas temos orado por crescimento, por aprofundamento, temos orado pela pregação do Evangelho, porque aqui é aquela última bloquinho do meu diagrama. O estudo da Bíblia tem que mudar a minha vida e a sua. Senão, para quê, né? Aqui é o último bloquinho do diagrama. E aqui eu lanço uma pergunta que eu vou responder só mais adiante, no item 4. No contexto das Escrituras, inúmeras outras passagens sobre oração. Se você olhar a palavra oração, uma concordância, são páginas. Se você olhar o verbo orar, um monte. Súplicas, que é mais ou menos sinônimo, vai outro tanto. Ações de graças, aí. E aí? Como é que a gente pode lidar com temas como esse que aparecem com tanta frequência? Como organizar isso? Como estruturar isso, né? E a resposta está na frase em vermelho. Como é que eu vou estruturar tanto ensino sobre oração? A minha resposta é a partir do exemplo e do ensino de Jesus sobre o tema. Jesus orava e Jesus ensinou a oração.
Então, a prática e o ensino de Jesus são os arcabouços teológicos da oração. Você quer aprender os princípios da oração, que devem reger todo o teu entendimento de oração, vá para o Pai Nosso. E vá para as orações de Jesus. Tudo que Jesus faz, fez e ensina é estrutura, é arcabouço, é elemento organizador do pensamento sobre aquele assunto. Por quê? Ora, a resposta é óbvia, porque em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Jesus é a figura central, dominante. Deus Pai falou no Monte da Transfiguração, a ele ouvi. Então, quando há assuntos muito amplos, como que organizo? O que é mais fundamental? O que se sobrepõe ao quê? E é uma resposta genérica, mas que já ajuda muito, é Jesus. Tudo que Jesus disse ou ensinou sobre qualquer tema é fundamento e estrutura para aquilo. Então, a oração busca que o reino de Deus venha. A oração busca que a vontade de Deus seja feita nesta terra. Também tem um elemento de adoração. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Também tem um elemento relacional. Perdoa meus pecados como eu perdoo os outros. Tem vários elementos ali, mas todos eles formam os princípios regentes do ensino e da prática sobre a oração. Por quê? Porque foi Jesus quem ensinou. E ninguém supera Jesus em nada. Pelo menos essa é a minha convicção. Terminando aí o capítulo 1, né, de Efésios, falando do poder, do supremo poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro também, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que planifica ou enche tudo em todos. Obviamente, aqui é uma ênfase muito clara na supremacia absoluta de Cristo. À direita de Deus no céu, e acho que faltou vocabulário para Paulo. Principado, e potestade, e domínio. Aí ele deve ter coçado a cabeça, e de todo nome que se nomeia agora e no futuro. Quer dizer, Paulo aqui tentou esgotar tudo que vinha à cabeça dele para dizer que Cristo está acima, né? E para reforçar, e tanto diz que Cristo está acima, como reforça essa ideia dizendo que Deus sujeitou tudo a ele. Você vê que há uma ênfase, se Cristo está acima de tudo e todos, é meio óbvio que está tudo debaixo dele. Mas Paulo, não contente, ainda diz, e Deus sujeitou tudo a Cristo. Eu amo esses exageros de Paulo. Eu fico empolgado. E aí vem uma questão que eu elegi esse detalhe aqui para mostrar a vocês o uso de um dicionário. Diz que ele é o cabeça da igreja, que a igreja é o corpo dele. E a tradução mais corrente diz assim: a plenitude daquele que plenifica ou que enche tudo em todos. Qual o sentido dessa palavra plenitude? Em que sentido a igreja é a plenitude de Cristo? Então, vamos ao dicionário. Se você pegar aquela chavezinha bíblica em português, plenitude, aí você acha o número da plenitude que vai na palavra grega. Eu segui aquele caminhozinho que eu mostrei, aí você vai chegar na palavra pleroma e lá tem um número que com esse número você vai no dicionário. Esse dicionário é pelo número. E se você vai olhar o dicionário, você vai descobrir que tem dois sentidos. Pode ser o suplemento, o que completa o enchimento, ou pode ser uma medida completa de tudo. Eu faço a seguinte imagem: se você tem um balde cheio, o pleroma é toda a água que está no balde. Se você tem um balde quase cheio, falta só um pouquinho,
para encher, esse pouquinho que falta para encher também é a plenitude do balde. Ou seja, se colocar esse pouquinho, ele fica pleno. A pleroma tem os dois sentidos: o todo ou o que torna algo completo. É o que falta para alguma coisa ser completa. E, e aí, qual dos dois sentidos a igreja é a plenitude de Cristo? Bom, Jesus é criador e sustentador de todas as coisas, nele tudo subsiste, dele, por ele e para ele são todas as coisas, ele sempre existiu. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e todos esses atributos são exclusivos de Cristo. A igreja não participou da criação, não é a igreja que sustenta todas as coisas, a igreja participa da eternidade futura, mas não da eternidade passada. Então, não dá para entender que a igreja ser a plenitude de Cristo, a igreja não é tudo que Jesus é, perdão, mas não é. Listei aqui várias coisas que Jesus é e faz e que não tem nada a ver com a igreja, ou a igreja não tem parte nisso. Então, em qual sentido a igreja é plenitude? É no sentido de complemento. A igreja completa aquele que já é completo. E, em prol dessa leitura, eu vou mostrar aqui para vocês a tradução do Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto Pickering traduziu o Novo Testamento todo para o português. E eu vou, então, mostrar aqui a vocês. Eu mandei isso para vocês também, tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom. E agora eu vou compartilhar a tela. Apareceu aí? Deixa eu aumentar aqui. Talvez vocês precisem de um pouco mais de. Acho que agora dá para ler, né? Aqui é o final, né? Eu vou colocar aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, final aqui. E o designou cabeça sobre todas as coisas na igreja, a qual o seu corpo o complemento daquele que leva a cabo todas as coisas em cada circunstância. E ele faz uma observação aqui, número 13 no rodapé, muito interessante. Assim como uma esposa complementa o seu marido quando as coisas andam como devem andar, o propósito de Deus é que a noiva complemente o noivo. Mesmo que não entendamos por que alguém que leva a cabo todas as coisas em cada circunstância poderia precisar de complemento. E algumas poucas traduções, mas existem outras, acho que tem um em francês, que traduz como complemento. Então é outra questão. Você tem uma palavra que tem dois ou três possíveis sentidos. Você tem que analisar o contexto e ver qual dos possíveis sentidos é o que se encaixa. Alguns têm uma visão exacerbada da igreja, porque querem entender que plenitude ali é tudo, que Cristo é. Me perdoe, não funciona. Jesus é o sustentador de tudo. A igreja não é sustentadora de tudo, não é. Quem sustenta as galáxias é Cristo, não é a igreja. Mas é lindo pensar que um ser tão completo quanto Cristo quer uma noiva para que ele se torne ainda mais completo do que já é. Então eu acho isso assim fantástico, né? Mas bota um certo limite a algumas tendências de visões exageradamente quase eclesiólatras. Mas não vou insistir nesse ponto. Eu acho que eu mostrei ali qual a melhor compreensão daquele texto, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que faltam um ou dois slides só. Deixa eu terminar aqui. Não, aquele ali só faltava aquele ali. Pronto, esse daqui, a supremacia de Cristo, que é o final de Efésios, e o texto do Dr. Pickering, e afinal, muito obrigado. Próximo encontro, dia 2 de abril. Creio que podemos aqui encerrar a gravação.